meus irmãos acompanhem suas Bíblias, Provérbios capítulo 23, versos de 15 a 21. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo o dia, porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho e nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta hora de podermos meditar na Tua Palavra. Que o Senhor Deus esteja falando conosco, abençoando, ó Pai, os nossos caminhos, nos fortalecendo, ó Pai. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Com quem andas? Nossa devocional desta manhã. Coloquei aqui o símbolo da igreja, se alguém ainda não conhece esse símbolo, são duas pessoinhas aqui. Com quem andas? Diga-me com quem andas, e eu direi quem és. Esta é uma frase que não está na Bíblia, mas nós vamos ler aqui depois alguns versículos que falam a respeito desse tema, desse título. Tem uma fábula que ilustra muito bem essa ideia, contando a respeito de um fazendeiro que armou uma rede no campo, porque havia pardais que desciam para comer o seu milho. E entre os pardais caiu uma cegonha. E ela se levanta e diz: espera aí, eu não sou pardal, sou cegonha. Não tenho nada a ver com isso, solte-me. Foi aí que o fazendeiro retrucou: se você não é pardal, o que estava fazendo no meio destes ladrões? E é exatamente a ideia, né? Mas espera aí, não, eu não sou pardal. Sabe aquela história de estava na hora errada, no lugar errado? Provavelmente com a pessoa errada. Se estava lá, muitas vezes é porque você estava aonde não deveria estar, e com quem não deveria estar, e na hora que não deveria estar. Diga-me com quem andas, e eu direi quem és. Provérbios, capítulo 13, verso 20, diz o seguinte: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Nós precisamos aprender esta lição. A frase diga-me com quem andas e direis quem és está relacionada exatamente a esta ideia de que nós andamos com pessoas sábias, andamos com pessoas santas, andamos com pessoas que nos levam para o lugar bom. E não só andamos, mas onde nós estamos, aonde nós nos reunimos, com quem nós estamos, aonde isso vai fazer toda a diferença para nós. Mais uma passagem: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. A linguagem Nova Versão Transformadora diz: as más companhias corrompem o bom caráter. Então não se engane, porque exatamente a primeira coisa, né? Não, eu não sou influenciado. Não tem problema, eu posso estar ali. Quando você menos espera, você tendo essas más conversações, você vai corromper, sim, o seu caráter, os seus costumes. Falando de vários textos, um dos mais conhecidos é o Salmo 1, versículo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui é uma progressão. Não anda no conselho, da ideia de ouvir, muitas vezes de longe. Você ouviu o ímpio falar uma coisa, aí depois vai se aproximando, não se detém no caminho. Você ouviu, mas você já se interessou, você já resolveu fazer aquilo. E o terceiro estágio é se assentar. Você vai buscar estar com essas pessoas, junto com essas pessoas, praticando, e daqui a pouco você está ensinando essa pessoa coisas erradas, novas, que você também sabe. Bem-aventurado o homem que não faz isso, mas que tem prazer na lei do Senhor. Fato que nós somos filhos de Deus, então devemos ser como amigos de Deus e não do mundo. O texto que nós lemos aqui no início, ele fala: se teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Se nós buscarmos a sabedoria, os caminhos de Deus, nós vamos alegrar ao Senhor. Nós vamos alegrar, aqui diz, o Senhor se exaltará com a nossa vida. E ele diz, os seus lábios falarem coisas retas. Depois ele diz que o temor do Senhor estará no seu coração, no lugar da inveja, no lugar de estarmos com pessoas do mundo. Dá o exemplo aqui de bebedores de vinho, comilões de carne, mas poderia ser qualquer exemplo de estarmos com pessoas que não estão no caminho de Deus, não estão agradando a Deus. É fácil pensar isso, né? Onde nós queremos que os nossos filhos estejam? Nós queremos que eles estejam na igreja, nós queremos que eles estejam em boas companhias. Se a gente ficar sabendo que o nosso filho está andando lá não sei aonde, com não sei quem, que não é legal, não é bom, nosso coração nunca vai se alegrar, não, mas o meu filho é bom, ele não vai se influenciar. Não, nós vamos ficar tristes, porque se o nosso filho está andando com certas pessoas, certas horas, certos lugares, há grande possibilidade, se não 100%, deles estarem indo para o mau caminho. E assim é o Senhor para conosco. Ele se alegra quando há temor, não quando nós desviamos dos seus caminhos, andamos por caminhos que não agradam ao Senhor. Amigo de Deus e não amigo do mundo. Nós temos uma passagem também bem conhecida em 1 João 2, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então percebe que a companhia não é necessariamente somente de pessoas, mas o ouvir, o conselho dos ímpios, o que a gente ouve. Bem-aventurado o homem que não ouve, que não anda no conselho dos ímpios. Talvez você nem precise andar, né? Você fala, não, eu não vou para tal lugar, eu não saio com tal pessoa, mas você de longe está escutando, está colocando no seu coração os desejos de estar com esta pessoa. Talvez você nunca estará com esta pessoa, mas você está com ela no seu íntimo e na sua prática pessoal errada, como aquele ímpio. No amor ao mundo, nós deixamos o amor de Deus. O que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso não procede de Deus, mas do mundo. O que há no mundo? A paixão, o desejo por dinheiro, o desejo por prazeres. O que há no mundo? O desejo por prestígio. Eu quero ser reconhecido. Não ameis o mundo. E a explicação aqui é bem clara. Verso 17 diz, por quê? O mundo passa. Se você amar, se você colocar a sua vida, a sua intenção maior nessas coisas, você vai perceber que um dia isso vai passar. E você dedicou a sua vida em algo passageiro, em algo que não tem estrutura. Passa como a sua concupiscência. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então nós precisamos estar próximos de Deus, não nos misturar com o mundo, não nos misturar com as coisas que desagradam ao Senhor. Quanto mais nós buscamos as coisas do mundo, mais vai aumentar o nosso desejo por essas coisas. A palavra de Deus diz
em Provérbios 22, 24, aqui na sequência do nosso texto da leitura: não te associes ao iracundo, nem andes com o homem colérico. Iracundo é uma pessoa que vive irada. Colérico é aquele já que anda, de certa forma, triste, angustiado. Quando nós estamos próximos de uma pessoa irada, nós vamos ser contaminados. Se a gente começar a contar uma história triste aqui, provavelmente os irmãos vão sentir essa tristeza. Se a gente começar a falar de coisas boas, alegres, nós vamos também sentir isso. Lemos já esse: não esteja entre os bebedores comilões, cai em pobreza e sonolência. E no versículo 23, compra a verdade, não há vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compra a verdade. Quando nós falamos desse tema, com quem andas, a grande questão é, irmãos, com quem nós devemos andar? Andar com Deus. Com quem andas? Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Nós temos aprendido sobre o tema idolatria na quarta-feira, que nós podemos colocar o eu como o meu principal ídolo. E em certas circunstâncias, eu sou uma má companhia para mim mesmo. Então ande com Deus, não ande consigo mesmo, com os seus desejos, com essa vontade de satisfazer a você mesmo. Ande com Deus, e Ele vai assim nos dar um bom caminho. Ande no temor de Deus, compra a verdade, viva este caminho na verdade. Que Deus assim nos abençoe. A gente tem esse privilégio enorme, né, de estar aqui nessa manhã, cantando, estudando a palavra de Deus, e que seja assim, toda semana, estejamos buscando boas companhias, boas coisas para ouvir, para seguir nesse bom caminho. Concluindo aqui, eu vou contar um exemplo. A gente muitas vezes fala do celular, de redes sociais, de tudo mais. Mas eu tô parado, não tenho o que fazer, eu vou lá, vou olhar as fotos e fico lá. Tá, você vai olhar, tá. Mas quanto tempo? A questão é essa. Muitas vezes você começa a olhar e se perde. E aí eu vi uma pessoa que fala sobre produtividade, ela falando que quando ela vai, por exemplo, fazer um exame, uma consulta, e ela tem que esperar, ela abre um livro no celular. Pode ser a Bíblia, pode ser qualquer outro livro. E aproveita aqueles 15, 20 minutos, né? E eu lembrei do que ela falou, eu fui comprar um lanche e fiquei, não no McDonald's, fui buscar um lanche e fiquei alguns minutos esperando. E aí eu abri um livro, e eu fiquei ali uns 15 minutos, e abri a biografia de Jonathan Edwards, que eu nunca sei falar, Edwards, né? Comecei a ler a biografia dele. Aqueles minutos que provavelmente eu ia ver uma série de fotos e vídeos que eu não estaria lembrando, hoje eu posso falar aqui em alguns minutos, né? Ele, desde os 6 anos de idade, foi para a faculdade, não sei o quê, e falou latim, e fez isso, eu não lembro nada, né? Mas foi tão bom. Uma coisa que é interessante que fala, né, sobre ele saiu da igreja, foi tirado de uma das igrejas porque ele não queria dar a Santa Ceia para pessoas que não eram membros, né? Era uma instituição do avô dele. Na igreja dava Santa Ceia para todo mundo, e ele não concordava com isso, que tinha que fazer a profissão de fé. Entenderam a ideia, irmãos? Nós podemos fazer isso. Então você tem um celular, você tem uma Bíblia, você pode ter livros ali, e 10 minutos faz uma diferença. Eu sempre digo, né, a revista da Escola Dominical você consegue ler em 16 minutos. Aí chega domingo e fala, não deu tempo de ler a lição. Então, que nós possamos, com quem andas? Quem andas? O que chama a minha atenção? O que faz com que eu me desperte, né? Isso vai fazer toda a diferença em relação a como nós vivemos. E aqui o texto diz, né? Deus se alegra conosco quando nós temos essa vida boa, de boas companhias. Vamos fazer mais uma oração? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra.
Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de estar na escola dominical, e que o Senhor abençoe, ó Deus, esse tempo que nós vamos passar aqui, Senhor, abençoando os professores, os alunos, ó Deus. Nos guarde, ó Deus, para que nós possamos ter sempre esse desejo de andar em boas companhias, de estar com os nossos irmãos, de estar aprendendo da palavra do Senhor. Isso que nós te pedimos, ó Pai, oramos em nome de Jesus. Amém.